Hoje eu tô aqui para falar de uma coisa que todo mundo gosta de ouvir: beleza. E comigo aqui, nossa entrevistada do dia, doutora Ana Paula. Oi, Dani. É um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente falar um pouquinho sobre beleza, sobre os cuidados hoje em dia, né? Tantos recursos que temos, né? Atualmente para estar cada vez mais bonitos, né? Você me contou, Ana, agora nos bastidores, que muitas pessoas falam que a parte do dentista falam que não é médico. Mas me conta um pouquinho dessa parte da odontologia que te dá a liberdade e o estudo para exatamente fazer a parte da estética. Sim, inclusive a odontologia ela é a única profissão, né, que tem a harmonização facial como especialidade. Onde nós atuamos, né, nós estudamos praticamente a faculdade inteira, somente face, cabeça, pescoço. Então a gente conhece muito bem de harmonia, de face. Eu, particularmente, comecei há 25 anos atrás, quando comecei com ortodontia, onde você já estuda bastante a parte de harmonia, do sorriso, não é só a oclusão dos dentes. E aí você já vai aprendendo. Então depois disso veio a especialização da harmonização facial, onde foi se encaixando tudo. E nós, dentistas, sim, somos habilitados, tá? Temos essa especialidade hoje em dia na odontologia e não só cuidamos de dente, não, tá? Também harmonizamos a face. Porque realmente eu tive a experiência de usar o aparelho ortodentário e tive sim, quando eu usei, eu tive a mudança. E a partir dessa mudança, vocês têm sim a liberdade, porque o que é a harmonização facial? Explica de uma maneira mais abrangente para as pessoas entenderem um pouquinho. Deixa eu voltar um pouquinho na oclusão que você falou do seu aparelho. Quando o paciente usa aparelho, o que acontece? Muitas vezes ele é dentuço, né? Ou então tem um bico muito grande. E aí o profissional, o dentista, ele tem que avaliar se pode ou não fazer alguma extração dentária. Dependendo, se ele não avaliar bem o perfil do paciente, ele vai fazer com que fique com um bico muito grande ou um perfil muito retraído, já vai interferir na harmonização. Por isso que a gente fala muitas vezes harmonização orofacial, porque às vezes até mesmo a oclusão do paciente vai interferir no restante do rosto, tá? O tamanho dos dentes, a oclusão direitinho. Mas voltando ao que você falou, né, sobre... Explica um pouquinho para as pessoas entenderem o cuidado que tem que ter na harmonização e essa parte do estudo que se passou a ter muita expressão hoje em dia entre as pessoas. Bom, a harmonização facial. Antigamente nós não tínhamos, né? Nós fazemos algumas intervenções não cirúrgicas, tá? Para poder justamente devolver tecido de suporte que o paciente perdeu, né? Melhorar, estimular colágeno. Só que antigamente nós não tínhamos isso, só tínhamos o quê? A cirurgia plástica. Ou procedimentos, materiais que eram definitivos e às vezes deixavam o paciente um pouco, né, não tão bem. Depois a gente pode falar sobre isso. Alguns exageros que a gente vê por aí. A gente vai conversar durante a nossa bate-papo sobre os exageros. Isso. Então, foi quando a harmonização facial começaram a surgir alguns materiais não definitivos, né? Onde você vai fazer a injeção, colocar o material para poder devolver o tecido de suporte e manter o contorno facial. Na odontologia, por exemplo, a gente sempre estudou a face, sempre estudou a harmonia do rosto, sempre procurou ver essa parte de harmonização facial. E o bom da harmonização é que você não precisa fazer cirurgia, é um procedimento não tão invasivo quanto a cirurgia plástica. Se você fizer uma cirurgia plástica no seu rosto, vai ficar no mínimo 30 dias enfaixado, com o rosto redondo. Já com a harmonização, não. Você faz, né, e dependendo do procedimento, no dia seguinte, no mesmo dia, você já pode ir trabalhar, porque você está linda e maravilhosa. E eu lembro, quando eu era mais nova, que não tinha ainda a parte da harmonização, quando eu via as pessoas fazendo a cirurgia plástica, né, para esticar aqui, para puxar não sei aonde, para puxar aqui, que a pessoa saía toda inchada, toda enfaixada, que na minha cabeça, quando eu era criança, eu virava assim, eu nunca vou fazer isso, porque eu prefiro ficar com a pele toda enrugadinha do que passar por um procedimento desse. E o medo, né? Claro que depois a gente vai perdendo o medo. Mas eu vejo que hoje tem, lógico, gente, mesmo a harmonização, você tem que fazer com uma pessoa
especializada e que estuda para poder fazer o procedimento correto, que é o caso da doutora Ana Paula, que sempre estuda para poder fazer o procedimento. E não para nunca. Porque vai surgindo muitos produtos novos, muita coisa Ana. Nova, muita coisa nova, muita modernidade. E a cada momento a gente tem produtos novos que são estudados e para melhorar e para facilitar ainda mais. Justamente agora temos um Botox que saiu lá nos Estados Unidos com a duração, se não me engano, de 1 ano. Não chegou no Brasil ainda, mas é o sonho de consumo de todos, né? O Botox, o que ele faz? Ele paralisa o músculo, impedindo justamente a formação de rugas. Atualmente, a ação do Botox dura apenas 4 meses, né? De 3 a 4 meses, dependendo do paciente. E temos agora um Botox que saiu lá, que vai durar 1 ano. Olha que maravilha. Então, tá sempre coisa nova. Então, a gente tem que estar sempre estudando, sempre estando a par de tudo. E o Botox também tem partes específicas que você pode colocar o Botox, né? Você não pode colocar... Sim. Então, me explica quais são essas partes que a gente pode usar o Botox. Sim. O Botox ele vai paralisar a musculatura, certo? Então, eu quero paralisar, evitar aquelas rugas, né, que dão na testa, aquela ruga do brabo, que fica tipo um 11 aqui, os pés de galinha, né? Todos têm medo. E agora também a gente está fazendo muito no pescoço, para evitar algumas ruguinhas no pescoço, porque a gente tem o músculo, os platismais aqui, as bandas platismais, que, de acordo com as nossas mímicas faciais, a gente vai, né, puxando a musculatura e fazendo com que fique aquele rosto, aquele pescoço fácil, tipo pescoço meio que de galinha. Então a gente faz o que hoje em dia? Também aplica no pescoço para paralisar. O que ele faz? Ele paralisa o músculo, impedindo que o músculo venha se movimentar. Tá? Onde eu não posso aplicar, tem regiões que são perigosas, se eu aplicar um pouco mais aqui embaixo dos olhos, que tem regiões aqui que tem muitas linhazinhas, né? As pessoas pensam que, doutora, aplica Botox aqui. Mas se a gente aplicar aqui, a gente pode causar até uma ptose palpebral no paciente, ou um pouquinho mais embaixo vai ficar com o sorriso caído, então tem que ter muito cuidado, conhecer muito a área de atuação do rosto do paciente, a anatomia do rosto, para não aplicar em pontos onde vai, ao invés de ajudar, vai causar uma paralisia ali de uma forma que você não queira. Imagina, você vai ficar sorrindo de um lado, do outro você está paralisado. Então temos que ter esse cuidado e conhecimento, né, da anatomia do rosto, que é super importante. E hoje em dia também tem produtos que ajudam a hidratar a pele, né? Conforme o produto vai fazendo efeito, ele vai deixando a pele hidratada. E tem um outro produto específico que me contaram, que a gente vai perdendo, como se a nossa musculatura fosse perdendo, como se fosse uma energia, e que tem esse produto que hoje em dia ele recupera um pouco. Na verdade a pele vai perdendo colágeno, deve ser isso, né? Isso. Nós até os 25 anos, 28, a gente tem a produção de colágeno ali, né, a todo vapor. E aí ele começa a diminuir a partir dos 29 anos e vai diminuindo gradativamente a cada década, né? Então, nós temos hoje em dia ótimos bioestimuladores, tá? Então, assim, com a diminuição do estímulo de colágeno, da produção de colágeno no nosso rosto, vai surgindo o quê? A flacidez da pele. A pele vai ficando flácida, né? E vai meio que derretendo. Você vai se sentindo derretida, né? Não sei se você já se sentiu assim, mas eu já passei por essa fase de me sentir derretida, né? E eu, inclusive, na época, eu pensava até já, começava assim, né? Me olhava no espelho e ficava tentando, né? Uma esticadinha aqui, outra ali. Tinha, na época, 39 anos ainda, mas o que acontece? Além de perder tecido de suporte na pele, a pele ia perdendo também o colágeno e foi se formar uma flacidez. A gente começa a pensar essas coisas assim. Eu vejo muito hoje em dia aqueles produtos de beleza também, cremes, com hialurônico, vitamina C, eles ajudam realmente ou não? Sim. Realmente o que ajuda é você fazer um procedimento de estética com um produto injetado para fazer direitinho ou não? Conforme você começa a usar esses produtos, já dá uma ajudada? Olha, sim, ajudam muito, tá? Vitamina C, ácido hialurônico, esses cremes, com certeza vai amenizar suas rugas, com certeza vão amenizar bastante e vão,
impedir, né, o envelhecimento precoce, vão te ajudar bastante. Sendo que, como eu estava falando para você, esses bioestimuladores que surgiram, né, que tem o Sculptra, temos a hidroxiapatite de cálcio, nós temos os fios de PDO, uma gama de bioestimuladores que vão potencializar. E hoje em dia também temos algumas máquinas, né, que no caso seria o Ultraformer, que ali associado ao bioestimulador vão potencializar ainda mais a produção do colágeno e trazer mais naturalidade ao paciente e melhorar ainda mais, diminuindo a flacidez do paciente. Eu confesso, eu sou uma pessoa que tenho medo. Comecei agora a fazer um pouquinho com cuidado, porque eu realmente tenho medo, é uma coisa que eu sempre tive. E eu não gosto do exagero. E a gente tem algumas celebridades que elas passaram por esse exagero. Conta pra gente um pouquinho a questão do exagero dessas celebridades. Passaram um pouquinho do ponto, né? Antigamente nós tínhamos somente o metacrilato, né? O PMA, que são produtos, inclusive, que são definitivos, o que não é aconselhável. Por quê? Porque nós envelhecemos diariamente, né? Todo dia você envelhece um pouquinho. E quando você coloca um produto numa região e que ele é definitivo, ele é permanente, você pensa bem, ele vai ficar ali, mas a sua pele vai sofrer os efeitos do envelhecimento, o colágeno vai diminuir, o seu osso vai ser reabsorvido. E com isso, vai modificando. A área que foi preenchida não vai ficar, vai ser mudada. O que acontece? Com o passar do tempo, na época, deve ter ficado bonito, mas aí com o passar do tempo, devido ao envelhecimento que é diário, né? Esse preenchimento não ficou mais tão bem colocado. E aí quando você vê esses exageros, aí a pessoa vai e faz o quê? Procura o profissional para poder colocar mais. Já tinha um tanto que não foi reabsorvido. Coloca mais. E aí começamos a ver algumas celebridades que até estava vendo na internet, né? Sylvester Stallone, que era lindo, né? E de repente ficou meio que diferente. A Donatella também, né? Versace, que também era linda, porque eram pessoas super vaidosas, muito vaidosas, e começaram com esse processo de preenchedor para melhorar, mas que são preenchedores definitivos e que acabou causando esses exageros e mudaram bastante as pessoas, né? E mesmo com a evolução hoje grande da estética, com essa parte de harmonização, ainda não teve um estudo que, de repente, surgisse alguma coisa para que pudesse tirar isso, reverter? Não, são materiais definitivos, tá? Que só são tirados cirurgicamente, então não tem como tirar. Inclusive, alguns deles até melhoraram um pouco. Se você for ver bem, algumas pessoas que fizeram no passado, depois fizeram alguns pontos, né, de ácido em outras áreas para fazer o levante, né, e deu uma melhorada. Eu, particularmente, já peguei alguns pacientes que já usaram PMA no passado, então são materiais definitivos. E aí, depois, com o tempo, o rosto ficou um pouco digamos assim, diferente, a pessoa não estava gostando, se aceitando. Aí o que você faz no momento desse? Você coloca o ácido hialurônico em outras regiões que não tem o PMA para poder fazer o lifting que nós queremos, tá? Mas com todo o cuidado para não modificar tanto, mas remover só cirurgicamente. E quando esse paciente chega na sua mão, que tem esse exagero, que você tem que fazer, encontrar onde preencher para fazer a harmonia do rosto, você tem que estudar bastante, você já vem com esse caso na cabeça para poder aplicar? Sim, são casos que a gente tem que geralmente solicitar um ultrassom de face, tá? São casos onde você vai fazer inclusive uma harmonização guiada, com uma pessoa, outro profissional que vai estar guiando você com o ultrassom ali, para ver onde tem o produto antigo, para você não aplicar onde tinha o PMA, aplicar em uma outra região e fazer esse levante que você quer, fazer esse lifting facial, essa melhora do paciente, sem atingir a região que já foi aplicada, já tem aquele material antigo. Entendeu? Uma dúvida também que eu tenho, que eu vejo que muita gente hoje em dia gosta muito de colocar a parte do lábio, né? Porque a gente sabe que o lábio também vai perdendo. Uhum. Mas quando você faz o lábio, você também tem que fazer essa lateralzinha para ficar uma coisa conjunta, né? Sim. Fazer uma coisa que não fique o lábio cheio e isso aqui caído. Muitos pacientes falam, doutora, 1 ml dá para fazer, né? É muito isso hoje em dia.
E é o que eu falo sempre, a harmonização é todo um conjunto, sabe, Daniele? Então, eu tenho que ter o cuidado de fazer o lábio sim, mas também dar essa levantadinha aqui do lado do lábio, entendeu? Ver o suporte do lábio em si. Porque senão foi aquela boca que você vê que aquele negócio assim, muito volumoso, né? Aquele lábio evertido, que dizemos assim, né? Porque você não teve cuidado de preparar a região em volta do lábio em si, entendeu? Muitos pacientes, inclusive, me perguntam assim, doutora, eu preciso fazer o bigode chinês. Mas, na verdade, também o problema dela não é o bigode chinês. É o que? É o tecido de suporte que ela perdeu nessa região aqui, de pré-maxila, que a gente tem os conchinhos gordurosos, né, que com a idade vão se afastando, vão diminuindo, e aí forma-se uma vala. Aí o paciente se olha, vê aquele bigode chinês, né, aumentando cada vez mais, só se sente com ar de cansaço, derretido, e aí me liga, doutora, preciso fazer bigode chinês. Eu falo, vamos avaliar. Porque muitas vezes o que está causando esse problema não é nem o bigode chinês, e sim a perda de tecido de suporte, né? Na região de pré-maxila, na maçãzinha, que aí você aplicando nessa região e malar, você já resolveu o bigode chinês e já saiu o ar de cansaço que ele tinha. E existem técnicas diferentes para a aplicação dos produtos? Sim, técnicas, e a avaliação tem que ser muito bem feita, tá? Porque se você não fizer uma boa avaliação naquele paciente, você pode cair no erro também ter cuidado para não se deixar levar pelo paciente também, porque o paciente vai falar, não, mas é o bigode chinês, e você tem que saber mostrar e explicar, olha, o que está te incomodando nesse momento é isso, mas a gente tem que primeiro tratar a causa, para depois ver a consequência, porque o bigode chinês muitas vezes é uma consequência da perda de tecido de suporte daqui. Então primeiro tem que tratar a causa, para depois ir para a consequência. Durante anos eu tive um incômodo muito grande, mas eu acho que a grande maioria das pessoas tem esse incômodo, que é o escuro da olheira, né? E o escuro da olheira, às vezes, não é pelo cansaço, né? Porque a gente vai perdendo... Explica um pouquinho melhor para eles, porque eu fiz esse processo, eu adorei, porque foi uma coisa que eu me via me incomodava muito. Eu me olhava no espelho e parecia que eu estava sempre cansada, sempre cansada. Sim, sim. Inclusive, assim... Fora o quilo que eu tinha que usar de corretivo. Inclusive, o que acontece? Tem várias causas, né? A olheira escura, ela pode ser de origem devido a várias artérias que você tem, então isso vai estar ali, a gente consegue até melhorar um pouco, não vai sair tanto. Existe também pela profundidade, que é um pouquinho mais profundo. E aí a gente tem que saber ver justamente qual é a causa, para você entrar, né, com o tratamento correto. Eu também já usei por muito tempo corretivo, mas o que a gente procura colocar ali, geralmente, a olheira? Se você for a profundidade, realmente, você vai usar um preenchedor, né? Mas que tem que ser aplicado com muito cuidado, numa região bem profunda, dali da olheira, para poder ir trazendo aos pouquinhos, né, para o local. Podemos, às vezes, usar fios, né, de PDO canulados, que não vão estar perfurando, vamos entrar com o fio bem longe, para poder entrar e ajudar também a estimular colágeno, que aí vai também ajudar também a clarear essa olheira, entendeu? Então é importante você conhecer a causa e saber como tratar, porque se não souber, você pode até piorar o caso do paciente. E se for uma causa de ser escura, de não ter a ver com a profundidade, qual é o tratamento que tem que fazer nessa? Muitas vezes a gente precisa fazer até alguns peelings, tá? Alguns peelings na pele, em volta da pele a gente faz um microagulhamento, coloca alguns ácidozinhos em volta, para poder estar clareando aquela pele, entendeu? Então também é caso de, às vezes, de fazer um clareamento daquela pele, uma mudança daquela pele, para estar tratando também. E se você tem o caso, é porque eu vou perguntar de todas as partes, gente, então fiquem atentos, porque é para matar a curiosidade sobre essa harmonização e também para quem tem vontade e tem medo, ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Basta procurar um profissional adequado e que tem toda essa parte de estudo, como a doutora Ana. E quando o paciente chega com os dois casos, escuro e profundo? Isso. E o que a gente vai fazer? A gente vai ver, vamos avaliar, né? Primeiro a gente vai tratar a profundidade dele, mesmo porque ela tem que ser feita aos poucos, com bem pouco material,
tá bom? Para não causar excesso. Já tive vários pacientes que foram tratar olheira com alguns profissionais e aí foi aplicado em plano errado e aí ficava com uma bolsinha que maior, em vez de melhorar, piorava, porque é uma região que é muito hidratada, então o ácido hialurônico vai se multiplicar, você vai colocar um pouquinho, ele vai se expandir muito e pode causar um efeito inverso e ficar pior ainda. Então a gente vai tratar de forma bem lenta o preenchimento, tá bom? E paralelo a isso, daí uns 20 dias, né, a gente dá um intervaloinho, já pode começar também a tratar com essa pigmentação, que seria com esses ácidos, para trocar essa pele, melhorar e clarear essa pele. Agora a gente vai para a parte que eu adoro, que eu adorei, que eu também não fiz exagero, mas eu achei que ficou lindo e dá uma outra visão. Você olha assim, você não precisa fazer aquele exagero de marcação de blush escuro, blush claro, não. Você pode fazer uma coisa mais leve e mesmo assim, ela aparece de forma linda, que é a maçãzinha, que a gente também vai perdendo com o tempo. Sim, é o que eu te falei, que é o que primeiro perde. Você vai se sentindo com ar de cansaço. A primeira coisa que eu ouço, ai, doutor, tô sentindo cansada. E olha que eu posso dormir o dia inteiro, mas eu amanheço, tô com ar de cansaço. E você vai ver realmente, se o paciente reparar e tirar uma foto de lado, você pode reparar. Vai ver tipo uma linhazinha aqui, que justamente é uma divisão dos conchinhos gordurosos, tá? E aí o que a gente tem que fazer? Preenchimento nessa região. A gente chama de top model look, né? Que parece que você até mesmo fez uma maquiagenzinha, né? Você já acorda maquiada. Justamente a gente vai trazer preenchimento, né? Para a área que a gente quer luz, né? Que é nessa região da maçã. A gente faz o preenchedor aqui. Então eu trago luz para a região que eu quero que apareça melhor, né? Vejo onde estão os pontos de sombra que deveriam ter luz, que é essa maçãzinha aqui, e vou fazer os pontos de preenchedor nas áreas corretas, entendeu? Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Aqui, para poder trazer luz. Algumas vezes também aqui, que a gente começa também a perder, né, tecido de suporte aqui, começa a formar tipo uma marionetezinha nessa região aqui. Então a gente Pareceu o Pinóquio. a gente, né? Aí a gente traz luz para cá também, coloca um pouco de preenchimento aqui, uns pontinhos no mento, que eu gosto muito, para poder justamente diminuir também aquele budoguinho que começa a aparecer. É assim, essa perda de tecido de suporte aqui, cai aqui, vem aqui, ó, faz o bigode chinês, forma aqui o budoguinho. Não é assim que funciona? E nesse caso, porque a gente sabe que tem casos que não tem como reverter, mas, por exemplo, se um paciente foi em algum outro médico, uma outra pessoa para fazer harmonização. Peraí que eu acho que vai ficar muito longa essa pergunta, eu vou voltar a essa. E no caso da maçã, eu procurei um especialista de harmonização, mas que ele foi pelo olho dele e ele fez muito. Nesse caso, tem como reverter? Tem. Claro, se for feito com ácido hialurônico, que ele é reabsorvível e principalmente nós temos um antígeno, né? Nós temos um produto que ele vai tirar o ácido hialurônico, que é a hialuronidase, tá bom? Que também tem que ser aplicada com cuidado, com cautela, porque podem ter pacientes que podem ter também alergia a isso. Então a gente tem que ter muita cautela. Mas o ácido hialurônico, sim. Agora, se for com PMMA, que também é um produto de preenchimento, que também tem liberação da Anvisa, que não é contraindicado, mas ele não vai sair, entendeu? Só é removido cirurgicamente. Hoje em dia nós temos PMMA, que hoje em dia ele tem moléculas bem menores, são sim reabsorvíveis depois de 5 anos, 6, mas só que assim, você tem que saber que ele não vai sair mais. Se você preencheu com PMMA, não adianta. Por isso que eu gosto do ácido. Porque se eu fiz o paciente, se o paciente fez e ele mesmo que eu saiba que ficou bonitinho, mas o paciente se estranhou, ai, doutora, eu tô achando um pouco grande, vamos diminuir isso? Vamos. A gente coloca o ácido, a gente coloca a hialuronidase e ela vai reverter esse processo. E o mesmo ácido que usa na maçãzinha é o mesmo que usa no lábio? Não. Cada região tem o seu produto específico. Isso. Cada região tem um produto específico específico. Por exemplo, lábio, eu preciso de um produto que ele seja mais maleável, né? Porque eu vou estar toda hora movimentando meu lábio, então preciso de alguma coisa que não seja tão rígido. Já aumento, preciso de uma coisa que seja mais rígida, que venha ficar mais
firme, né? Que venha dar um pilar, principalmente. Então, aqui eu gosto de usar um produto que venha me dar um pilar, um suporte. Já aqui eu gosto de volumezinho, eu quero um volumezinho, né? Não preciso de um pilar, não vou fazer um pilar. Então faço um volumezinho, então tem um outro tipo. Todos são ácidos, mas com densidades diferentes, digamos assim, entendeu? Que vão agir de forma diferente. Quer dizer, na verdade vão preencher, mas vão preencher de formas mais específicas, tá? Dá para me usar o ácido daqui? Aqui? Dá. Mas só que eu vou ter um resultado muito melhor com o ácido específico para aquela região. Tá entendendo? Mais ou menos então, assim. Isso tudo é pra gente entender que não adianta você ir em qualquer profissional, não adianta você ir num profissional que não conheça os produtos certos, Sim. Os produtos adequados. E uma coisa que eu tenho visto muito também, doutora Ana, é que os homens também têm utilizado muito da harmonização e eu vejo que a maior preocupação deles é principalmente a parte do queixo, que muitos deles até deixam um pouquinho quadradinho. Sim, sim. Outra coisa também, Daniele, é importante saber que, como existem vários tipos de ácidos, existem vários preços também. Tá? Então, tem ácidos que são um pouquinho mais caros que outros também. Então, assim, se o seu profissional, né, fala assim, olha, se o seu lábio fica em tanto, mas a massa do rosto fica em tanto, é por quê? Porque são ácidos realmente diferentes que acabam tendo realmente um custo diferente. Os homens hoje em dia, né, viraram adeptos e realmente estão cada um mais bonito do que o outro, né? Eu costumo dizer que ficam com aquele mento bonito, né, quadrado, de estilo Clark Kent, né? e tá ficando muito bonito mesmo. A gente faz o quê? No homem a gente costuma marcar um pouco mais a mandíbula e projetar um pouco o mento, claro que sem exagero, porque eu tenho visto também cada coisa, mas enfim, quando feito sem exagero, fica muito bonito. E eu vou perguntar também, porque uma vez um profissional me falou que tem produtos que são caros, e a gente sabe que essa parte de estética são caras, e que se você for num profissional, que o profissional fala que o produto é metade ou muito abaixo do preço, para ficar atento, porque aí pode ser uma fraude ou um produto que não tem tanta qualidade, e que para isso a gente tem que ter muito cuidado. Sim, cuidado porque eu costumo dizer que é uma pegadinha até. Se você vai no profissional que cobrou metade do preço ou menos da metade, né, do que um outro que você já conhece, que você vê a história dele, você vê que ele tem uma história ali, vários casos, uma casuística bonita, aí você vai num outro com preço metade do valor. Cuidado, porque realmente nós temos hoje em dia, além de ter ácidos, né, que parecem água, né? Tipo assim, você coloca, daí a um mês, 15 dias, saiu tudo. Então, são produtos que não têm Anvisa no Brasil, então realmente não é um material, às vezes, indicado. Outros profissionais, já ouvi falar, já até pareceram fantástico tudo, vendem para o paciente um produto e usam outro, entendeu? Então tem que ter muito cuidado. É importante que o paciente também peça a etiquetinha, veja, confira, porque cada material tem a sua etiquetinha, então quando você fizer, você vai receber a fichinha, ou vai ter na sua fichinha lá do paciente, seu prontuário, como que foi usado em você, entendeu? É super importante isso, para que não venha depois. E sempre aprovado pela Anvisa. Sempre aprovado pela Anvisa. Então, gente, fiquem muito atentos nisso, não tenham medo de fazer, porque eu era uma pessoa que tinha medo. Fiz, mas e as pessoas que fazem naquele ponto que fica bonito, sem exagero? É interessante, né? E você Sim. vê o resultado final do paciente. E eu, assim, às vezes eu hoje em dia, né, ainda tenho um pouco de resistência de alguns pacientes, justamente por medo dos exageros que vêm por aí. Né? E é o que eu falo, gente, se você está com um profissional bom, que você já foi ali indicado, e você vê os casos dele, você vê que ele realmente é um bom profissional, pede ele só para ir devagar, coloca menos produto e vai indo aos pouquinhos, né? Porque a gente fazendo nos pontos certos, sem exagero, mas com cautela, vai ficar bem bonito. Como eu falei, às vezes o paciente chega com aquele ar de cansaço, o rosto assim bem fundo, e eu falo, vamos fazer uma preenchidinha aqui. Aí a pessoa, eu não quero ficar com o rosto, né, com aquela bochecha grande, porque acha que a gente vai exagerar. Gente, não, calma, tem o ponto certo de aplicar. Eu não vou fazer você ficar com um bochechão,
né? Eu tenho muito medo de exagerar em mim também. Aí eu até pergunto, eu tô exagerada? Porque eu tô toda montada, tá? Eu sou toda montada. Eu tenho fio, eu tenho preenchedor, eu tenho bicho Eu ia te perguntar do fio agora. Eu tenho sculptor, eu tenho ácido, eu tenho de tudo que você possa imaginar aí na harmonização. E eu sempre pergunto, eu tô exagerada? Porque eu tenho medo de, né? Às vezes você acha que você está indo e... Porque às vezes eu vejo paciente que está exagerado e quer mais alguma coisa. E aí... Agora, uma curiosidade também, Ana. Por exemplo, antes de você fazer uma técnica em algum paciente, você já fez em você primeiro para depois aplicar no paciente? Sim, gente, sempre. Então você é sua própria cobaia. Eu sou minha própria cobaia. Geralmente nos cursos, inclusive, que nós fazemos, sempre, às vezes, alguns alunos gostam de fazer, né? Vamos fazer. E eu sempre gosto de estar ali e fazer também, para poder conhecer o material. Ou quando eu chego no meu consultório, peço para algum amigo que já conheça e faz em mim também. Porque é bom que a gente sente a dor que o paciente vai sentir, né? Eu vejo... Se a gente me perguntar, vai doer, doutor? Ó, você vai sentir a agulha entrando, porque tem a picadinha da agulha, né? Vai ficar roxo? Então, assim, tudo isso aí é bom passar. Eu já passei por tudo e eu faço tudo em mim justamente também para poder saber o que eu posso indicar ou não para o meu paciente, né? Isso é importante. E o fio? Porque você me contou que também tem a parte do fio. Aonde é mais adequado você colocar esse fio? Olha, Dani, em todas as regiões do corpo, inclusive, assim, tipo braço, perna, barriguinha, né? Não é minha área de atuação, tô falando por causa, né? Por não ser minha área de atuação. E no rosto, principalmente, porque temos vários tipos de fio. Nós temos os fios que vão preencher o bigode chinês, nós temos os fios espiculados que vão tracionar o seu rosto. Nós temos os fios lisos que vão estimular, somente tratar, né? Estimular colágeno. Então, assim, todas as regiões, claro, menos pálpebra, né? Mas vamos supor, aqui, essa região aqui de mento, embaixo do queixo, pescoço, tá? Então, são áreas que nós podemos usar sim o fio. Por quê? O fio ele vai estar o quê? Ele vai estar melhorando a qualidade daquela pele, tá? Ele vai estar aumentando a densidade daquela pele, fazendo com que ela fique mais firme e com isso impedindo que sua pele venha cair. Ana, uma dúvida que eu tenho visto muita gente também fazendo harmonização no nariz. Sim, então, o nariz nós temos inclusive atualmente a rinomodelação, né? Feita com ácido hialurônico e temos feita também, hoje em dia, a cirúrgica, que ela é definitiva, que eu também faço bastante no consultório. A harmonização facial do nariz com ácido, tá? Ela vai fazer o quê? Ela vai camuflar alguns defeitos, né, que o nariz tem. Se for o nariz encurvado, tipo papagaio, a gente vai aplicar o ácido em alguns pontos do nariz para poder justamente projetar e empinar. Lembrando que é com ácido hialurônico e vai durar apenas, no máximo, 10 meses por aí. Então, o paciente tem que estar sempre voltando para poder estar refazendo essa harmonização. Mas temos visto também muita harmonização cirúrgica, que aí é uma outra especialidade de cirurgias estéticas faciais, que inclusive eu também tenho essa especialização, e a gente faz praticamente uma cirurgia e é definitiva. Eu fiz a harmonização facial, não foi com a Ana, mas a Ana está aqui porque ela é uma das melhores, se não a melhor da área dela aqui no Rio de Janeiro. E aproveitando, né, que a gente está como especialista, como ficou a minha? Tá linda, como eu te falei, se você tinha um ar de cansaço, não parece nada, tá muito natural. Eu acho que foi colocado nos pontos certos, né? Você está se gostando, é o que eu falo sempre, né? Aquele pontinho de derretimento, né? Não sei se você já se sentiu assim, se sentia assim, derretida? Pouquinho. Saiu, não tem nenhumazinha e tá bem harmônico, bem natural, tá? Eu posso dizer que tá linda. E sem exageros, o que é mais importante, né? Eu acho que é sempre bom, gente, a gente cuidar da nossa beleza. Todo mundo se sente bem cuidando da beleza, mas sempre lembrando que tudo em exagero e excesso também passa do ponto e não fica legal. Sim, com certeza. Tudo tem que ter muita cautela, muito cuidado, tá? E quer começar a fazer? Começa bem devagarzinho, faz alguns ml, né? Para poder só realmente ver como é que vai ficar, para você conhecer. E depois aí você faz mais, tá?
Ana Paula, antes da gente encerrar a sua participação, a gente sempre faz um bate-bola. E esse tem que vir rápido. Jesus. Família. Acima de tudo, né? Minha prioridade. Vida. Vida. Vida é o dom mais precioso que nós temos, né? Aqui na Terra. É o dom mais precioso. Profissão. Profissão não pode estar acima da família. Nós temos que ter cuidado para não ter exageros. Amar, fazer o que ama, sim, mas sem exageros. Cuidar do próximo. Cuidar do próximo. Eu tenho que cuidar, me preocupar, ter empatia com o meu próximo, amar a mim mesmo, mas amar o meu próximo como a mim mesmo. Então, tenho que primeiro me conhecer para poder saber ajudar o próximo. Ortodontia ou parte da estética? Parte da estética, hoje em dia. Doutora Ana Paula, muito obrigado por ter passado esse tempinho aqui com a gente, tirado as dúvidas da parte da estética, falando sobre a harmonização para as pessoas não terem medo também, e cuidar da sua beleza, porque eu acho que todo mundo se sente bem cuidando da beleza. Sim, Dani, acho que a gente se sentindo bem, é o que eu falei, você se olhar no espelho e se sentir bem, poder tirar uma fotografia e não querer apagar, é a melhor coisa, sabe? Então você tem que se amar, é o que eu falei, eu tenho que amar meu próximo como a mim mesmo, eu tenho que me amar. Né? Então, várias vezes você tira foto com algum amigo e ai, apaga, amiga, tá feio. Então, assim, fica uma coisa até chata às vezes, né? Então, assim, vamos se cuidar, se achar, né? Pra também na hora da foto não ter lado, não. Amiga, deixa eu ficar aqui porque esse é o meu lado bom. Sim, eu não tenho lado, sério, eu não tenho lado. Eu não sei qual é o meu lado mais bonito, não, sabe? Então, se você escolher aqui, tá bom pra mim. Eu acho que isso é mais importante, você se gostar, se amar, entendeu? Sabendo que o envelhecimento vem. Tá? A gente vai envelhecer, mas tem que saber envelhecer com cuidado, envelhecer bem, sabendo que eu tô com minha idade, né? Fiz ontem 50 anos, mas eu não posso ficar igual há 20 anos atrás. Gostou da nossa entrevista com a doutora Ana Paula? Então vai lá, dá seu like, compartilha, curte, ativa o sininho e se você não gostou, compartilha com seus inimigos. Até a próxima resenha no Na Área com Daniela Hipólito.